E aí, galera, tudo bom com vocês? Olha o Thiago aqui de novo. Ó, eu tava fazendo atividade com a minha turma, né? E aí eu decidi gravar essa videoaula, já que tô gravando para eles também, e aproveitei para deixar essa videoaula aqui livre para vocês. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu vou resolver algumas atividades, tá? Desses primeiros assuntos, né, que vai envolver estados físicos da matéria, fenômenos, separação de misturas e misturas, tá bom? Só que para isso eu estou utilizando aqui uma plataforma que é o Kahoot, que eu utilizo muito nas minhas aulas para deixar as atividades gamificadas. Então, vamos lá. Acompanha comigo então essa correção que eu quero fazer com vocês, né? Então eu coloquei aqui atividade top, né? Inclusive eu vou deixar o link dessa atividade aqui na descrição e essa atividade ela vai ficar disponível por mais ou menos um mês, que é o tempo máximo que o Kahoot ele deixa disponível, tá? Eu vou colocar aqui um nome, o meu nome, né? Só para a gente começar e vamos lá para a nossa atividade top. Tem algumas questões que vão ser bem rapidinhas, tá, gente? Mas não se preocupe. Eita, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, que eu já estou vendo aqui, para não sair um som estranho aí por baixo. Então vamos lá. Tem algumas questões que tem tempo, vai ser rápido, eu vou explicar assim, de uma forma mais rapidinha, mas vamos lá. Podemos identificar uma substância no estado líquido quando ela... Pessoal, lembra que eu falei para vocês o seguinte, se você não lembra, vai assistir a videoaula lá de estados físicos da matéria. Nós podemos identificar um estado sólido quando ele tem forma e volume constante, podemos identificar o estado líquido quando ele tem forma variável, dependendo do recipiente, e volume constante. Podemos identificar o estado gasoso quando ele tem forma variável e volume variável, tá bom? Então, a resposta dessa nossa primeira questão, sai daqui, eu posso identificar uma substância no estado líquido quando ela apresenta forma variável e volume constante. Então, a nossa resposta é azul. E é só marcar e correr pro abraço. Uhul! Vamos lá. Segunda. Aqui vai ficar sempre aparecendo como é que chama? Esse ranking, tá? Mas eu tô sozinho aqui. Vamos que vamos. Valendo pontuação dobrada. Pode ser classificado como um processo endotérmico. Gente, processo endotérmico é aquele processo que absorve calor, tá certo? Então, na mudança de estado físico, o processo endotérmico, eles são a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ele vai absorver calor, a vaporização, que é líquido para gás, e a sublimação direta. Todos esses absorvem calor. Agora, os que liberam calor, condensação, que volta do gás para o líquido, solidificação, líquido para o sólido, e sublimação inversa. Então, resposta da nossa questão aqui, ó, fusão. Feito Dragon Ball Z, né? Beleza, fusão, e é só correr para o abraço. Vamos lá, terceira questão de 21, a gente vai terminar logo. Vamos embora, vou acelerar para a gente não demorar muito nesse vídeo, tá, gente? Então, analisando... Eita, essa aqui eu vou precisar explicar para vocês, ó. Analisa esse diagrama de fase. Opa, agora estava meio embaçadinho, mas agora apareceu. Analisa esse diagrama de fase, tá? Eu não tenho nem como aumentar a imagem, mas analisa aqui. Gente, a primeira coisa que eu vou olhar quando eu for analisar um diagrama de fases é observar onde é que está a temperatura de fusão, que no caso é essa aqui, a temperatura de fusão, que é essa linha constante, e a temperatura de ebulição, que é essa de cima aqui, ó. Então, lembra do detalhe. Todo mundo que vem antes da temperatura de fusão é sólido. Todo mundo que vem depois da temperatura de fusão e antes da ebulição é líquido. E todo mundo que vem depois da temperatura de ebulição é gasoso, ok? É o estado gasoso. Então, ó, essa linha aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima agora, essa linha aqui, ó, essa aqui, ó, que está 1,1 embaixo, ela refere-se à temperatura de fusão de uma substância, certo? Então, quer dizer que essa linha diagonal que está antes representa o estado sólido. Então, qualquer ponto que eu tiver nessa linha aqui vai estar representando o estado sólido da matéria, ok? Ponto de fusão. Essa outra linha aqui no meio, ó,
vai estar representando o estado líquido, qualquer ponto que aparecer aqui é do estado líquido. Ponto de ebulição é essa linha aqui, e essa de cima é o estado gasoso. Gente, o diagrama de fase é sempre o mesmo, ele nunca vai mudar. Então, se pega esse diagrama de fase, memoriza o que eu acabei de falar para vocês e aplica. Só vai mudar a temperatura, né? Uma temperatura ou outra vai mudar. Às vezes, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele pode ficar um pouco inclinado também, que isso aí já vai nos dizer que é uma mistura. Ok? Outro detalhe, esse gráfico exatamente não tem nenhuma substância específica, mas esse gráfico ele pode ser sim de uma substância pura. O gráfico de uma substância pura, tá? Então vamos lá. O ponto 1 é a temperatura de fusão, ou o ponto de fusão, e o ponto 2 que está aqui em cima representa o estado gasoso. Então, nossa resposta, cadê? Ponto 1, ponto de fusão, e ponto 2, substância gasosa verde, ok? Marca a resposta do fera e vamos que vamos! Próxima questão. Olha só, eu estou em primeiro lugar, estou jogando sozinho, estou em primeiro lugar. Próxima questão. A reação do gás oxigênio com o gás hidrogênio forma a água. Podemos classificar as substâncias. Agora nós estamos na ideia de substância simples e composta, tá? Vamos lá, gente, direto para a classificação. H2 só tem um elemento. Ah, professor, não entendi nada de elemento. Vai lá na minha aula de substâncias, ok? O H2 só tem um elemento. O O2 só tem um elemento, logo são substâncias simples. H2O tem H e O, dois elementos na mesma molécula. Consequentemente, substância composta. Então, eu tenho aí, ó, simples, simples e composta. Marca e corre pro abraço e vamos que vamos. Vamos lá. Quinta questão. Quinta question. O fenômeno... Eita, essa questão é massa. Gente, vê só. Eu vou logo explicar para vocês. Fogos de artifício, você tem que entender o que a questão está perguntando. Porque a questão de fogos de artifício, ela admite duas respostas. Por quê? Se eu estiver falando da explosão de fogos de artifício, fenômeno químico. Mas se eu estiver falando da luminescência, que é o que essa questão está falando, fenômeno físico. Por quê? Luminescência é emissão de luz, e toda emissão de luz é fenômeno físico, porque tem a ver com velocidade de elétrons. Então, fenômeno físico. Então, veja a pergunta. O fenômeno da luminescência presente em fogos de artifícios pode ser classificado como fenômeno químico? Não. Luminescência, físico. Explosão, químico. Então, falsa a nossa alternativa. A resposta certa aí. Marca a resposta do fera e corre pro abraço. Vamos que vamos. Vamos mais uma. Com a análise da imagem, podemos concluir que se trata de um fenômeno, pessoal, laranja, uma tangerinazinha toda podre. Isso aí é decomposição. Decomposição, fenômeno químico. Gente, vai lá na minha videoaula de fenômeno químico e físico depois. Vai assistir tudo logo. Compartilha, comenta, segue. Vai lá no meu Instagram, @thiagomito também. Mas eu dei vários argumentos para vocês de como vocês podem classificar os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Ok? De uma forma de boa e tranquila. Vamos lá. Mais uma vez, o que é uma substância simples? Gente, substância simples, definição de substância, é a junção de átomos que formam molécula, e especificamente, substância simples só tem um elemento. Então, vamos lá. Cuidado com a questão de átomo, molécula, para você não confundir os termos, tá? Na minha aula eu também explico, vai lá em substâncias. Então, substâncias simples é aquela formada por apenas um elemento químico. Então, resposta azul e corre pro abraço. Beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Até agora, questões mais básicas, tá? Só para a gente entender de fato a introdução à química, tá? Uma substância simples pode ser... Uma substância pura pode ser simples ou composta. Indique a opção correta. Então, vamos lá. Indique a opção correta. Vamos lá, aqui, ó. CO2 e Fe são substâncias simples. Não, 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 não. CO2 é composta, Fe é simples. Ok? A amarela, CO2 e H2O são substâncias simples. As duas são compostas, tem mais de um elemento. A verde,
N e Fe são substâncias compostas. Nunca, jamais. E só sobrou pra gente azul. N, era para ser N2, né? Mas tudo bem. N e Fe são substâncias simples. Ok, N2 e Fe no caso, né? Beleza, pessoal? Então marca aí, corre pro abraço. Próxima questão, vamos que vamos. Nona questão, olha só, já estamos na nona. Veja como não é difícil. Fenômenos químicos são aqueles que, pessoal, eu te dei vários argumentos sobre fenômenos químicos na minha videoaula. Então, fenômenos químicos alteram a matéria, fenômenos químicos são irreversíveis, fenômeno químico enferruja, combustão, reação com liberação de gás, reação com mudança de cor, enfim, tem uma série de argumentos que eu dei para vocês vocês possam classificar os fenômenos. Mas na nossa questão tem aqui, ó, fenômenos químicos são aqueles que não alteram a matéria. Erradíssimo. Não altera a matéria, erradíssimo. Envolve mudança de estado físico. Também não. Mudança de estado físico. Envolvem alteração. Aqui eu acho que não vai dar para todo mundo ler, mas aqui tem. Envolvem alterações no estado de agregação da matéria. É muito bonito o nome, né? Você podia até marcar. Mas estado de agregação da matéria e mudança de estado físico é a mesma coisa. Então, também está errado. Então, ó, sobrou para a gente, envolvem mudança de cor em reações. Certíssima. Então, marquei lá, fenômeno químico envolve mudança de cor, porque mudança de cor tem a ver com mudança de elemento, e mudança de elemento muda o estado da matéria. Beleza? Até agora eu estou em primeiro lugar, ó. Que maravilha. Vamos lá. Considere o etanol e o éter. Quais os estados físicos irão se apresentar? Opa, ficou meio embaçado aí, gente. Ficou meio embaçado aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Quais estados físicos elas irão, aí voltou, irão se apresentar quando a temperatura for 40 graus? Gente, vê só, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui essa tabelinha, acho que dá, né? Tá tudo ok aí, né? Ah, eu posso dar um zoom. Olha aí, ó. É verdade, eu posso dar um zoom. Pronto, então vocês estão conseguindo enxergar melhor a tabelinha, né? Sabe como é que eu vou fazer esse tipo de questão? Eu vou fazer assim, ó. Todo mundo que for antes do ponto de fusão é sólido. Todo mundo que tiver depois do ponto de fusão aqui no meio e antes do ponto de ebulição é líquido. É que nem analisar o diagrama de fase. E todo mundo que tiver depois do ponto de ebulição é gasoso. Então vamos lá. Pega 48 graus Celsius. 48 graus Celsius vai estar onde? Vai estar antes de menos 117 na reta numérica? Não. 48 graus Celsius vai estar depois de 78. 48 não, 40. Não. 40 graus Celsius em etanol vai estar aqui, ó, antes do ponto de ebulição. Todo mundo que está antes do ponto de ebulição é líquido. Isso quer dizer que o etanol a 40 graus Celsius ele vai se encontrar no estado líquido, ok? Então já acabou a primeira. Agora, 40 graus Celsius aqui embaixo, o éter etílico tem menos 116 e tem 34 do ponto de ebulição. 40 graus Celsius vai estar depois de 34. Então, 40 graus Celsius vai estar aqui, ó. Todo mundo que aparece depois do ponto de ebulição vai estar no estado... Eita, minha mão linda apareceu aí, ó. No estado gasoso. Então, gente, a nossa resposta ela vai ser o etanol vai se encontrar no estado líquido, né? A temperatura de 40 graus Celsius, e o éter no estado gasoso. Vamos procurar aqui. O éter será gasoso amarelo e o etanol líquido. Marca e corre pro abraço. Se não entendeu, volta, escuta de novo. Volta, escuta de novo até você compreender. Porque a análise do ponto de fusão e ponto de ebulição sempre vai ser assim. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Qual das alternativas, a começar agora a parte de mistura, representa só misturas homogêneas? Vamos lá, gente. Eu vou pelo menos encontrar alguma mistura heterogênea em cada alternativa. Vamos lá. Na vermelha, água e sal, tudo bem. Óleo de cozinha e álcool, já achei a primeira que é heterogênea. Então, eu já vou cancelar a vermelha. Vamos para azul. Óleo diesel e água. Óleo diesel e água é heterogênea. Já cancelei a azul. Água e gelo. Água e gelo não é nem mistura, né? Água e gelo é um sistema heterogêneo. Opa! Eita, acabou o tempo, gente. Eu não vi, ó. Desculpa aí. Mas a resposta certa... Mas aqui dá para ver ainda, não tem problema. A resposta certa seria
ar, que é uma mistura de gases, ok? Água e sal, que também é homogênea. A mistura de gases eu só vejo uma fase, então é homogênea. Água e sal só vejo uma fase, também é homogênea. Água e álcool só vejo uma fase, também é homogênea. Beleza? Nem tinha visto o tempo. Verdade. Perdão, mas chegamos na resposta certa. Para se separar duas misturas, gente, separação de misturas homogêneas, só tenho 30 segundos. Separação de misturas homogêneas, só tem 3. Destilação, evaporação e liquefação, tá? Só tem essas 3, que são as mais comuns. Então, refluxo não é nem separação de mistura. Filtração, se não faz parte das 3, filtração é heterogênea. Então, sobrou pra gente aqui, ó, destilação. Marquei, corri pro abraço. Ok? Lembrando, separação de mistura, vai lá no meu canal. Separação de misturas homogêneas. Destilação, a evaporação e liquefação fracionada, que é para separar gases. Tá certo? Poxa, a seta aqui bugou. Vamos lá. Misturas heterogêneas, eu vou dizer, são aquelas que apresentam no mínimo 2 fases. 2 cores não, 2 fases. Ok? Heterogênea, 2 fases. Homogênea, 1 fase. Heterogênea pode apresentar 2 ou mais fases, tá bom? Então, marquei, corri pro abraço. Aqui vai ser mais dinâmico, mais rapidinho, até para o vídeo não ficar muito grande. Não estou nem vendo quanto tempo já tem. Não são exemplos de misturas homogêneas, ou seja, não são, tá? Vamos ver aqui. Água e óleo é. Água e areia, também. Hexano e água, também. Só sobrou gelo e água. Gelo e água não é nem mistura, né, pessoal? Então, gelo e água é um sistema heterogêneo, não é mistura. Já caiu, isso cai muito em questão e pega muito aluno, porque pensa assim, eu vejo a água líquida e vejo a água sólida, então é heterogêneo, é mistura. Mas como é que eu posso ter uma mistura com um único componente, que é só água? Água e gelo é só água, então não pode. Ok? Então, vamos que vamos. Estou em primeiro lugar ainda. Legal. Sistema com 3 fases e 3 componentes. Meu Deus, 20 segundos não vai dar. Gente, sistema com 3 fases e 3 componentes. Lembrando que fases é aquilo que eu consigo ver, distinguir. Eu vou deixar passar, tá? Mas a resposta aqui, ó, vamos ver. 3 fases. Aqui o verde não são 3 fases. O amarelo, vamos ver. Vai dar a resposta lá, mas não tem problema. Vamos debater, né? Água sólida, vamos começar por aqui, ó. Água sólida, água líquida e água vapor. Eu tenho 3 fases, mas eu só tenho um componente. E a questão está pedindo 3 componentes. Um componente que é a água. Aqui, areia, uma fase. Água, outra fase. Óleo, outra fase. 3 componentes. Lembrando que o sal se dissolve. Desculpa, 3 fases, tá? 3 fases. Lembrando que o sal se dissolve, eu não consigo ver. Agora, componentes. Areia, água, óleo e sal. Então, são 4 componentes. Então, a questão está pedindo 3 fases e 3 componentes. Também não pode ser. Essa aqui de baixo, óleo é uma fase, água é uma fase, sal está dissolvido. Então, só tenho 2 fases, já não é o que a questão quer. Aqui eu tenho areia é uma fase, no V aqui. Areia é uma fase, água é uma fase, gelo é uma fase sólida, né? Então eu tenho 2 fases sólidas, água e gelo, areia e gelo, e uma fase líquida que é a água. O sal está dissolvido, então eu tenho 3 fases, beleza. Agora componentes, areia é um componente, água e gelo é um único componente e sal. Então aí eu tenho 3 fases e 3 componentes, é o que a questão está pedindo, beleza? Ah, professor, entendi não. Volta. Ah, entendi não. Vai lá na minha aula de misturas, que você vai aprender sobre fases e componentes, beleza? Vamos lá. Vai, Tiago, tá em primeiro ainda. Uhul. O sistema corresponde a quantas fases e quantos... Poxa, 20 segundos, pessoal. Mas vamos lá. Eu tenho aí gasolina, que é uma fase. Eu tô vendo, olha aqui. Água salgada, mas eu vejo somente a água. 2 fases. E umas pedrinhas, então tem 3 fases. Agora, quantos componentes? Gasolina, água, sal e pedra. 4 componentes, só para ir rápido. Então, 3 fases e 4 componentes, tá bom? Só para ir rápido, para dizer assim, venci o tempo. Então, ó, rapidinho. Gasolina, água salgada, lembrando que o sal está dissolvido, então não vejo sal. E pedra, são 3 fases.
gasolina, água, sal e pedra. 4 componentes. Ok? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. 17ª. Observe a imagem. A técnica de separação de mistura. Ah, gente, aqui é muito tranquilo. Eu tenho aqui um Erlenmeyer, tenho um funil e aqui em cima eu tenho um papel de filtro. Essa técnica é a filtração, técnica de separação de misturas heterogêneas, geralmente sólido líquido, ok? Fica o sólido, vai-se o líquido. Estamos terminando, falta apenas 3 questões para a gente terminar. Gente, eu não vou nem pensar, pessoal. Se você pensar, você inventa. Se você inventar, você erra. É sempre assim que eu digo. Método de separação de mistura do petróleo. Petróleo, destilação fracionada. Petróleo, destilação fracionada. Então, ó, vai lá, marca que é sucesso. Não pensa não, marca logo. Petróleo, destilação fracionada. Ok? Só para tu não ter o perigo de errar. Vamos lá. Próxima questão. 19, Mar. Observe a imagem. A técnica de separação de misturas representadas é... Pessoal, essa técnica aí, ó, ela é chamada de centrifugação. Geralmente quando você vai fazer um exame de sangue, né? Deixa eu marcar logo, que eu quero acertar. Deixa eu marcar logo aqui. Ó, essa técnica ela é chamada de centrifugação. Resumindo, o que é uma centrifugação? É uma decantação acelerada. Né? Vocês estão vendo essa maquininha que ele está colocando aí, esses tubos de ensaio. Essa máquina ela gira com a velocidade, parece a centrífuga da máquina, a centrifugação de roupa, né? E quando ela gira bem rápido, ela acelera a decantação. E o que é a decantação? A decantação ocorre quando as partículas mais densas, ou seja, as mais pesadas, elas se depositam no fundo do recipiente. Então, a centrifugação é a decantação acelerada. Antigamente, há uns anos atrás, quando você ia fazer um exame de sangue, demorava cerca de 5 ou mais ainda, né? 5 dias para sair um resultado de sangue, exame de sangue. Porque não tinha centrífuga. Então, para fazer o exame de sangue, tem que esperar o sangue decantar para separar as plaquetas, glóbulos, hemoglobinas e tudo que tem lá no sangue. Mas hoje não, hoje sai em 1 hora, porque você tira o sangue, ele leva para a centrífuga, ela girou, decantou, fez o teste, devolveu. No máximo 1 hora você já tem o resultado, ok? Então veja como a química ela está auxiliando na evolução da medicina em tudo que a gente faz, beleza? Então vamos que vamos. Vamos se hidratar também, né, gente? Ó, água 2O, mineral é sempre bom. Qual o nome do processo de misturas? Observe a figura de separação de mistura. Vamos lá. Ali eu tenho água, entrada de ar, eu tenho uma... Como é? Não estou enxergando nada. Uma aeração e tem a saída de água. Pessoal, deixa eu marcar porque eu quero acertar. Esse tipo de separação de mistura, nós chamamos ele de flotação, tá certo? O que é a flotação? A flotação é um tipo de separação de mistura onde eu adiciono água e a água ela não vai dissolver nada que está no recipiente. Então é meio que a água vai se separar. Tipo assim, imagina que eu tenho água e óleo. Água e óleo. Nem o areia e água e óleo. Areia e óleo em um sistema. Areia e óleo. Se eu jogar água, primeiro, eu não tenho nem como separar areia e óleo, né? Se eu jogar água na areia e no óleo, ok? Se eu jogar água, o que vai acontecer? A água vai passar por dentro do óleo, porque elas não se misturam, e a água ela é mais pesada do que o óleo, mais densa, ela vai passar por dentro e vai para o fundo do recipiente, e vai jogar o óleo para cima. Então, o que foi que aconteceu? Quando a água entrou no meio, a água já jogou o óleo para cima, então já separou o óleo da areia, né? O óleo fica em cima, a água vai ficar no meio, né? E a areia vai ficar lá no fundo do recipiente. Então, você fez um processo de flotação. A flotação ocorre quando você precisa adicionar água e essa água ela não dissolve nenhum dos componentes que estão ali, tá bom? Então, vamos que vamos. Agora eu acredito que é a nossa última questão, né, para a gente encerrar a nossa aula maravilhosa. Qual o método de separação de misturas homogêneas? Ah, pessoal, essa questão é uma questão tradicionalíssima, tá bom? O método de separação de misturas que aparece aí nessa imagem é a destilação simples, ok? Vou explicar rapidamente, deixa eu marcar aqui a nossa resposta certa.
eu ver se vai ficar em cima. Eu espero que não. Ficou, ó. Poxa, eu queria tanto explicar aqui a destilação simples. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vai dar, não. Eu queria explicar aqui rapidinho para vocês, né? Mas dá para explicar. A destilação simples é um processo em que separamos dois componentes por ponto de ebulição. Então, perceba que aqui eu tenho um termômetro. Nesse termômetro aqui, aqui tem como é? Um balão, né? Um balão que está sato, depende do que você está utilizando, que é específico para destilação. Tem uma saidinha aqui, e em cima, que é essa bexiga dessa coisinha verde aqui está tampando, e em cima ela é totalmente fechada. Por quê? Porque nós vamos esquentar essas substâncias que estão aqui. Uma das duas substâncias que tem o menor ponto de ebulição, ela vai começar a virar gás. Sobe, vem para o condensador. No condensador, ela volta para o estado líquido e cai aqui, ó. Ok? Então, assim, falei rapidamente. Na verdade, tem mais coisas, né? Mas vai lá, se tu for curioso, não entendeu, vai lá, assiste a aula de processos de separação de mistura, que eu explico um pouco mais sobre a destilação simples, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Por favor, ajude o professor a crescer cada vez mais no seu canal. Vai lá vai lá aqui mesmo no YouTube e curte esse vídeo, segue aqui, tá? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para ficar recebendo as notificações e também vai lá no meu Instagram, @thiagomito e segue, divulga, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Mais na frente eu vou colocar outros vídeos com outros assuntos também aqui do Kahoot, que eu achei bem legal fazer essa interação com vocês, tá? Ó, um beijo do Mito, tchau, tchau e até mais!